Estou empolgado com a palavra que Deus nos deu para essa noite. E eu quero aqui começar uma nova série a partir de hoje, cujo título é o DNA do destino. Diga isso comigo, DNA. Pode ser mais forte, o DNA do destino. Você vai aprender muitas coisas importantes. Eu tenho certeza que Deus vai te ensinar coisas preciosas nesse tempo, nessa série, em nome de Jesus. Que nós tenhamos ouvidos para ouvir aquilo que o Espírito Santo vai comunicar, aquilo que o Senhor vai nos dizer por meio dessa palavra. Nós vivemos o nosso destino, olhem para mim por favor, nós vivemos o nosso destino dia a dia. Diga isto comigo, dia a dia. O nosso destino não acontece de uma vez, ele vem a nós dia a dia. E é importante nós entendermos que ao longo das nossas vidas, em viver o nosso destino a cada dia, cada um de nós seremos expostos a tempestades nessa vida. Estas tempestades, quando elas se apresentam nas nossas vidas, ela tem o potencial de criar uma crise, de gerar uma crise. Por favor, escute o que eu vou te dizer aqui nessa noite. E estas crises, que são geradas por esses tempos, por essas estações de tempestades, é justamente o momento que vai definir a direção das nossas vidas. Para onde nós iremos? Que direção nós iremos tomar nas nossas vidas? Ouça-me, vou dizer de novo. Quando nós estamos enfrentando uma tempestade, uma circunstância adversa nas nossas vidas, essa circunstância adversa cria uma crise. E é justamente no momento dessa crise que nós iremos determinar a direção das nossas vidas. Para onde nós iremos e qual destino nós alcançaremos. Eu quero te dizer que eu e você é que fazemos o nosso destino. Diferente do que algumas pessoas pensam lá fora, meu e o seu destino não está escrito nas estrelas. Há um livro celestial, e a Bíblia diz que nesse livro todos os meus dias e todos os seus dias já estão contados, antes mesmo que viesse à existência. Antes mesmo, olha para mim por favor, quando Deus começou a formar você no corpo da sua mãe, no ventre da sua mãe, quando você era apenas uma semente, quando você era apenas um embrião, a Bíblia diz que Deus já te conhecia. E a Bíblia também diz que Deus conhecia qual era a sua essência quando você ainda não era nada. Vou te dizer de novo. Deus já sabia qual era a sua essência antes mesmo de você ter forma. Amém? Você ainda não tinha nem forma e Deus já havia visto a tua essência. E Ele escreveu os teus dias num livro celestial. Não sei se você sabe disso, mas a palavra de Deus nos ensina, e você pode ver isso, por exemplo, no Salmo de número 139, quando Davi fala que todos os meus dias estão contados, registrados no teu livro. Há um livro nos céus que registram todos os seus dias de vida aqui na terra. E isso tem a ver com um destino que Deus traçou para você, para que aqui na terra você viva o propósito do Senhor. Ouça-me por favor, para cada um de nós, Deus tem um propósito aqui nessa terra. E quando nós estamos sendo guiados pela palavra e pelo Espírito, ao destino que Deus tem para nós, então a cada dia nós estamos vivendo debaixo do propósito de Deus. Só há uma forma de nós vivermos o propósito de Deus aqui em nossas vidas. Amém? Isso, olha para mim, isso requer de nós uma decisão, uma escolha. Ainda que todos os meus dias estejam registrados nesse livro celestial, ainda que todos os seus dias estejam contados nesse livro celestial, isso não significa que arbitrariamente ou inconsequentemente estas coisas irão acontecer e se cumprir na sua vida. Porque eu e você é que temos que tomar a decisão de direcionar as nossas vidas de acordo com o destino que Deus tem estabelecido, para que assim nós possamos cumprir o seu propósito. Então diga isto comigo: o meu destino
não está nas mãos da minha família, não está nas mãos do meu governo, não está nas mãos da minha família, dos meus amigos, dos meus conhecidos, não está nas estrelas. O meu destino está nas minhas mãos. E Deus quer revelar, através desse destino, o propósito que Ele tem. Aleluias. Então nós precisamos entender isso. Então aquilo que está, as pessoas costumam dizer, bom, aquilo que está destinado vai acontecer, não importa. Isso não é verdade. Isso não é verdade. Olha para mim, não sei se eu vou te escandalizar com o que eu estou falando, mas o teu destino não está nas mãos de Deus. O teu destino é teu destino e está nas tuas mãos. Porém, Deus estabeleceu um destino para você. Amém? Deus estabeleceu um destino para você. Estava destinado por Deus a Jesus que Ele fosse à cruz. Porém, no Getsemane, algo se levanta dentro dele. Uma vontade oposta, contrária ao propósito e o destino que Deus tinha para Jesus, se apresenta no coração de Jesus. Quer dizer que ele tem uma opção, ele tem uma alternativa. Ele diz, Senhor, se possível for, passa de mim esse cálice. Esta é a minha vontade. Todavia, eu não estou aqui na terra para fazer a minha vontade. Eu quero que a tua vontade, o que o Senhor destinou para mim, e ainda que no meu destino esteja a cruz, eu quero cumprir isso na minha vida. Fala assim comigo, no Getsemane, está fraco, pode ser mais forte, no Getsemane, Jesus decidiu, aleluias, amém? Ele aumentou o seu nível de compromisso, no momento em que ele estava numa grande tempestade pessoal. E nesse momento ele toma uma decisão. E a decisão que ele toma no momento da sua crise define o seu destino em Deus. Ele poderia escolher outro. É a mesma coisa, o destino que Deus tinha para Adão e Eva é que eles fossem eleitos eternamente. Amém? Porém Deus deu a opção para eles. O poder da escolha para eles. E quando eles decidiram, no momento de ataque, no momento de crise, no momento de tempestade, eles definiram o destino deles. Ainda que não fosse esse o destino que Deus tinha para eles. Fala assim comigo, está nas minhas mãos cumprir o destino que Deus tem para mim, ou não. Fala assim comigo, todos nós passamos por tempestades. A pessoa que está do teu lado passa por tempestades. E digo de novo, cada tempestade cria uma crise, gera uma crise nas nossas vidas. E é justamente nesse momento de crise, nesse tempo de conflito, que as decisões que nós tomamos dão um rumo, a direção às nossas vidas. Vamos ler uma palavra, e eu sei que muitos de vocês conhecem esse texto. Porém, eu quero incentivá-los a tomar nota daquilo que o Espírito de Deus vai falar com você nessa palavra. Eu quero que você tome nota, porque nesses próximos dias você vai meditar nessa palavra. Você vai orar sobre esta palavra. E Deus vai te dar, olha para mim, estratégias poderosas. Escute-me, vou dizer de novo. Estratégias poderosas para que você possa vencer toda tempestade na sua vida, para que você possa sobreviver e sobressair a toda tempestade, a toda adversidade que você porventura esteja vivendo ou ainda vá viver. Deus vai te dar estratégias poderosas para você vencer. Deus vai falar com você e vai te dar estratégias muito específicas para que você possa prevalecer na sua vida. Mas eu preciso que você tome nota dessas coisas, daquilo que Deus está falando com você aqui, para que você separe nesses dias da tua semana, um tempo para estar estudando, meditando e orando nessas palavras, para que o Espírito de Deus tenha oportunidade de aprofundar esses princípios, essas verdades, esses ensinos
a um nível de revelação no teu entendimento, para que a tua vida não seja mais a mesma, em nome de Jesus. Eu tenho declarado, mesmo antes de nós entrarmos nesse ano novo, que nós não viveríamos apenas um ano novo, mas nós viveríamos uma nova vida em Deus, e a despeito de qualquer coisa que possa estar acontecendo agora na sua vida, eu continuo convicto de que isto é o desejo de Deus para mim e para você, que as nossas vidas não sejam mais as mesmas, e que nós vamos viver algo totalmente novo e diferente e melhor da parte de Deus para nossas vidas nesse ano, em nome de Jesus. Por isso eu preciso começar esta série falando sobre a necessidade de ativar a palavra. Amém? De ativar a palavra. O tema da série é o DNA do destino. Guarde isso. Porém o subtítulo, a mensagem dessa noite tem como ênfase o despertar, o ativar. Talvez a palavra poderia até ser ressuscitar a palavra. E você vai entender. Esse texto é bastante conhecido. Amém? Lucas capítulo 8, versículo 22 em diante. Pegue um papel, pegue uma caneta, pegue o teu tablet, o teu celular, mas por favor, não deixa que nada te distraia nesse momento. Amém? Você vai usar estas coisas para ler e tomar nota, em nome de Jesus. Lucas capítulo 8, versículos 22 em diante. A palavra do Senhor declara: aconteceu que, num daqueles dias, entrou ele num barco em companhia dos seus discípulos e disse-lhes: passemos para a outra margem do lago. E partiram. Enquanto navegavam, ele adormeceu. E sobreveio uma tempestade de vento no lago, correndo eles o perigo de sossobrar. Chegando-se a ele, despertaram-no dizendo: Mestre, Mestre, estamos perecendo. Despertando-se Jesus, aqui está a palavra, despertando, diga isto comigo, despertando, despertando. Jesus estava dormindo, na mesma situação que mantinha os seus discípulos despertos, acordados. Olha para mim, numa mesma situação, Jesus estava dormindo, enquanto que os seus discípulos se mantinham acordados. Aquilo que mantinha os discípulos acordados, na verdade fazia Jesus dormir. Medita sobre isso, pensa um pouquinho sobre isso. Uma mesma situação, uma mesma circunstância, porém duas posturas, duas atitudes, duas mentalidades, dois comportamentos totalmente diferentes, antagônicos. Antagônicos. E essa palavra, despertar, antes de seguirmos lendo ainda esse texto, significa levantar-se. É a mesma palavra que é utilizada para chamar de volta da morte para a vida. Amém? Quando ele disse para Lázaro: desperte, acorde, é a mesma palavra que o autor bíblico aqui usa para dizer o que está acontecendo com Jesus nesse momento, que estava dormindo, porém ele se desperta. Amém? Ele se levanta, ele se posiciona, e a palavra aqui dá o sentido de se manifestar, de alcançar uma dimensão mais alta. É o mesmo que deixar uma dimensão inferior e alcançar, por favor me acompanhe, uma dimensão superior. Essa palavra
Despertar, acordar, levantar, manifestar aqui significa sair de um nível inferior e alcançar um nível superior. E eu quero te dizer que esse é o ano que Deus marcou para que você possa subir a novos níveis na sua vida. Ouça-me, por favor, a novos níveis da sua vida. Deus quer te elevar. Receba essa palavra e eu profetizo sobre você que Deus vai te elevar. Eu falei domingo passado que Deus está te lançando, e eu volto com a mesma palavra, porém usando um outro termo para te dizer: Deus vai te elevar, Deus vai te despertar, Deus está te chamando para sair de uma condição inferior e alcançar uma condição superior, deixar um nível inferior e alcançar um nível superior que Ele tem para a tua vida. E se você pode crer nessa palavra, levanta as tuas mãos e diga: eu recebo em nome de Jesus. Aleluias. Despertando-se, Jesus repreendeu o vento e a fúria da água. Tudo cessou e veio a bonança. Então lhes disse: onde está a vossa fé? Onde está a vossa fé? A fé dos discípulos se perdeu. Nessa jornada, a fé dos discípulos se extraviou. Por isso é que Jesus está perguntando a eles: onde está a sua fé? Para onde ela foi? O sentido dessa palavra aqui significa se perder, se extraviar. Algo que tomou um caminho diferente, uma direção diferente, que não era o destino original. Quando ele libera a palavra dizendo para os seus discípulos: subamos e vamos para outra margem, vamos para outra banda, quero que você entenda que nesse momento, nesse dia, nessa circunstância, Jesus está estabelecendo um destino para eles, um alvo para eles, um objetivo para eles. E quando ele libera a palavra, e ouça-me por favor, a palavra que tem o poder de gerar fé no nosso coração, quando nós ouvimos a palavra. A Bíblia diz que a fé vem pelo ouvir, a fé vem pelo ouvir, e todas as vezes que Deus libera uma palavra, todas as vezes que a palavra de Deus é liberada, uma medida de fé acompanha essa palavra, uma medida de fé também é impartida com esta palavra, para que através dessa fé, essa palavra possa se cumprir, essa palavra possa vir à existência na sua vida. Todas as vezes que Deus diz vá, é porque Ele libera uma fé que vai gerar a estrutura que você precisa, a força que você precisa, a condição que você precisa para chegar ao alvo, para alcançar o destino, para atingir o objetivo. Os filhos de Israel tinham um destino, e era parte do destino de Deus para Israel, a terra de Canaã. Porém a Bíblia diz que eles não misturaram a palavra, a promessa que Deus, a fé, por isso é que eles foram sepultados no deserto. Porque em algum momento, nessa jornada, nessa travessia, a fé dos israelitas havia se extraviado. E a fé que foi impartida pela palavra de Jesus, quando Ele disse, avancemos para o outro lado, em algum momento desta batalha, em algum momento dessa tempestade, dessa circunstância adversa, se extraviou. E é isso que acontece conosco. Não sei se você está aí. Todos nós passamos por tempestades. Todos nós passamos por tempestades. E essas tempestades, elas sempre são opostas, sempre são opositoras. Quando uma tempestade se levanta, ela nunca vem para nos favorecer, ela sempre vem para se opor ao nosso destino, para se opor às nossas metas, para se opor aos nossos objetivos em Deus. Os ventos sempre sopram de uma forma contrária quando nós estamos dentro de uma crise, dentro de uma tempestade. E a Bíblia diz que os discípulos,
Acordaram Jesus e ele se despertou. E Jesus foi e deu uma ordem para que os ventos se acalmassem. Amém? E depois de ter feito isso, depois de ter liberado uma palavra, depois de ele ter proibido aqueles ventos, depois de ele ter proibido aquela tempestade, de continuar, de permanecer, ele se volta para os seus discípulos, em um momento de calma, de tranquilidade, de extrema paz e segurança, ele pergunta aos discípulos: aonde está a tua fé? E eu quero te perguntar aqui nessa noite, e não me responda com as tuas palavras, simplesmente responda para você mesmo: aonde está a tua fé? Aonde está a tua fé? Aqui está a razão porque os discípulos estavam atormentados, amedrontados. E, irmãos, antes de nós levantarmos os nossos dedos de acusação contra esses homens, nós precisamos entender que quando nós estamos numa estação, quando nós estamos numa temporada de tempestade, quando os ventos são contrários, quando as águas se agitam querendo entrar no nosso barco, no barco da nossa vida, a sensação que a gente tem é que a gente vai se afundar, que a gente vai perder. A sensação é de perca. Quando você entra numa tempestade, sabe, em que você perde um ente querido, quando você entra numa tempestade, aonde você começa a perder a tua saúde, quando você entra numa tempestade, e aí você começa a perder o seu ânimo, a sua força, a sua energia, a sua disposição, quando você entra numa tempestade e começa a perder a tua motivação, quando você entra na tempestade e você começa a perder o dinheiro, quando você entra numa tempestade e você está perdendo os teus filhos para drogas, ou para a criminalidade, ou simplesmente para amizades, sabe, para más companhias, e você está perdendo o controle, e você está sentindo que você está perdendo, a sensação que você tem é que a tua vida vai afundar, e isso gera medo. Na tempestade, a nossa alegria dá lugar para a tristeza, na tempestade, a nossa força perde para a debilidade, e até a nossa fé em Deus, que outrora foi o nosso testemunho, começa agora a se debilitar. Porque na tempestade, nós perdemos muitas vezes a paz do Espírito. Há tormentos, nós perdemos a nossa segurança para a ansiedade na tempestade. Amém? Nós perdemos, sabe, a ousadia para o medo na tempestade. Quando você começa a viver uma situação real na sua vida, como os discípulos estavam vivendo agora. Ouça-me, por favor, queridos, atentem para esta palavra. Nós não estamos falando de uma parábola, nós não estamos falando de uma analogia agora, nós estamos falando de um tempo real, nós estamos falando de uma circunstância real, nós estamos falando de um acontecimento real, de pessoas reais, porque a vida é assim, a vida é uma realidade que a gente vive no dia a dia. E às vezes a gente vem aqui para a igreja, para um momento de paz, para um momento de refrigério, para um momento, sabe, aonde nós vamos adorar a Deus e reabastecer as nossas forças, e nos sentimos tão bem aqui na casa do Senhor, enquanto estamos aqui louvando, adorando, recebemos a palavra, somos instruídos por Deus e por sua palavra, sentimos que o Espírito está conosco, mas no mesmo instante que nós saímos por aquelas portas, nós começamos a lidar com a realidade da vida. E na realidade da vida, muitas vezes, o que está reservado para mim e para você é uma temporada, é uma estação de tempestade. E não importa, amados, em todos os lugares há tempestade. Em todos os lugares há um tipo de tempestade acontecendo. Há um tempo de tempestade, há um momento de tempestade, há uma estação de tempestade. Às vezes são ventos fortes, às vezes são chuvas torrenciais, com trovões, com relâmpagos. Em alguns lugares essas tempestades são tufões, são tormentos, amém? São maremotos. E em alguns lugares até a tempestade de neves, de granizos.
Em toda a terra há uma temporada de tempestade. Há um tempo de tempestade. E se você tem mais do que 15, 16, talvez 18 anos, não sei, é certo que você já passou por algum tempo de tempestade na sua vida. E alguns garotos aí de 12, 14 anos dizem: apóstolo, o senhor acha que eu não tenho as minhas tempestades também? É possível que tenha. Quando vem esses momentos de perda, que são parte da realidade da nossa vida, amém? Quando nós somos traídos, alguém aqui já foi traído em algum momento? Quando somos rejeitados, quando somos decepcionados por pessoas que nós confiamos, quando nós esperamos, quando temos expectativa, sabe, e esperamos e aquilo não vem, e o que vem é justamente o contrário daquilo que nós havíamos projetado. São momentos de tempestade, onde de fato uma crise se instaura. E é nesse momento que nós temos que aprender a batalhar pela nossa fé. Vou dizer isso de novo, são justamente nos tempos de tempestade que nós temos que nos levantar, que nós temos que nos erguer e batalhar, o que Paulo chama de bom combate da fé. E algumas pessoas às vezes, em meio à tempestade, se perguntam: será, apóstolo, que vale a pena lutar pela fé? Será que vale a pena combater pela fé? Eu quero te dizer aqui nessa noite, eu quero te animar aqui nessa noite, com essa palavra dizendo: sim, querido, vale a pena lutar pela sua fé. A sua fé tem grande valor, a sua fé tem um grande valor, então vale a pena lutar pela sua fé, vale a pena você combater pela sua fé. É por isso justamente que Paulo declara que é o bom combate da fé. Por quê? Porque a fé é valiosa, a fé é extremamente preciosa, e a fé é o que vai gerar em você o recurso que você precisa para chegar na outra margem, para alcançar um novo nível, para entrar numa nova dimensão, para alcançar as tuas metas e objetivos. Porém, a verdade é que nessa jornada, por conta dos ventos contrários, por conta das tempestades e dos ventos fortes que vivenciamos, a nossa fé muitas vezes se extravia. Perdemos nossa paz na tempestade para a preocupação. Perdemos a nossa tranquilidade na tempestade para a ansiedade. Porque a sensação que temos agora é de perda. É o mesmo que estar em um barco e sentir esse barco se afundando. Perdemos a competência para a concorrência. Perdemos a vantagem inovadora para a dificuldade. Perdemos a prosperidade, a abundância, a multiplicação para a escassez, para a necessidade. Nós perdemos a nossa emoção, sabe, quando estamos emocionados no sentido de entusiasmados, para o desânimo. Perdemos a nossa fé para o medo e a clareza para a confusão. Quando estamos na tempestade, a tempestade, ela gera essa sensação de perda. E muitas dessas perdas são reais, são verdadeiras, não são imaginárias, elas de fato acontecem. Porque uma das coisas que eu tenho aprendido em relação às crises é que as crises redefinem a nossa vida. As crises trazem redefinição para nossas vidas. Quando você entra numa tempestade, e essa tempestade gera uma crise na sua vida, amados, na maioria das vezes, a coisa nunca mais vai voltar à sua normalidade, nunca mais vai voltar a ser o que era.